Quantos aqui estão preparados para viver uma vida extraordinária? Diga aleluia. Quantos estão prontos? Quantos querem viver esta vida extraordinária, que é a vida que Deus destinou para todos nós? Esses dias, nós estamos, queridos, ministrando essa série de ministrações. Começamos então há 3 semanas atrás, e hoje nós estamos no tema 3. E hoje nós vamos falar sobre o impacto da graça. Diga, o impacto da graça. Diga mais forte, o impacto da graça. Olha para o teu irmão e fala, o impacto da graça. Então, queridos, a primeira coisa, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha falar conosco, que esta palavra possa trazer cura, restauração e libertação. Que esta palavra possa nos levar a viver o sobrenatural. Que hoje nós possamos entender o que é o impacto, o que é viver esta vida da graça, o que é sermos tomados por esse poder. Que nesta manhã o Senhor se revele a nós, que nesta manhã o Senhor traga clareza ao nosso espírito. Todo espírito de roubo, todo espírito que tenta roubar a mente dos teus filhos, impedindo o entendimento, fazendo com que eles não vivam aquilo que o Senhor tem para eles, eu declaro por terra agora. Eu destruo todo o poder das trevas, eu acorrento todas as forças malignas, e eu declaro o mover do Espírito sobre cada um que aqui está. Que nesta manhã sairemos daqui impactados pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas e nos levar a viver o sobrenatural. Toca-nos em nome de Jesus. Amém. Conseguiram resolver o problema do vídeo? Sim ou não? Não conseguiram? Depois não tem jeito, porque isso aqui era o início. Amém. Queridos, nós estamos então nessa série falando sobre uma vida extraordinária. E algo que nós temos entendido, que para vivermos uma vida extraordinária, nós precisamos ter uma mudança de paradigma. A mudança de paradigma fala sobre uma metamorfose, fala sobre uma transformação, fala sobre uma mudança completa, uma mudança radical. Se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos viver, precisamos ter essa mudança de paradigma. Nós precisamos ter uma mudança de mente, de comportamento, de visão, de atitudes, porque desta forma sim nós vamos viver o extraordinário. Porém, algo que nós precisamos entender, queridos, que como agente de mudança, nós temos a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Diga mais forte, a palavra de Deus. O maior agente de mudança, o que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. Quando eu vivo, quando eu pratico a palavra de Deus tem o poder de transformar a minha vida. Efésios 3, 9 e 10 diz: a minha tarefa é trazer à luz e deixar claro que Deus, que criou tudo isso, originalmente está fazendo em segredo, por trás dos bastidores, durante todo o tempo, através de vocês cristãos que se reúnem em igrejas. Esse extraordinário, diga extraordinário, plano de Deus está sendo conhecido e falado até entre os anjos. Amém? Vamos deixar os anjos comentar aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas, através da igreja do Senhor. O que é o extraordinário? Uma definição que nós trouxemos para essa palavra extraordinário. Extraordinário é aquilo que vai além do usual, excepcional, algo que excede toda medida comum. Alguns sinônimos para extraordinário é notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Quais são alguns, o oposto, né, desta palavra extraordinário? Comum, normal, usual.
Então você precisa entender, se você é uma pessoa que está vivendo uma vida extraordinária, você vai ser uma pessoa notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável. Mas também se você não estiver vivendo dentro do plano de Deus, que é viver o extraordinário, você será simplesmente uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa usual. Existe um desejo no coração de todo homem de viver o extraordinário, a não ser que essa pessoa ela tenha reprimido esse desejo, mas o natural de todas as pessoas é viver o extraordinário. Então, queridos, Deus, algo que nós falamos também durante esses dias, que Deus não apenas deseja que vivamos uma vida extraordinária, mas Deus se agrada disso. Deus se agrada de vivermos a vida extraordinária. É plano de Deus, é projeto de Deus, é algo que está no coração de Deus. Mas talvez a sua pergunta seja: apóstolo, como nós, pessoas imperfeitas, podemos agradar um Deus tão perfeito? Se Deus se agrada então que nós vivamos uma vida extraordinária, como que nós, dentro da nossa imperfeição, nós conseguimos agradar o Deus perfeito? E a grande pergunta que muitas vezes nós fazemos é possível agradar a Deus? É possível agradar a Deus? De vez em quando nós nos deparamos com jovens que muitas vezes têm buscado uma aprovação na vida dos seus pais, e são jovens que se frustram porque por mais que eles fazem, parece que os pais terrenos não reconhecem. Filhos que têm tentado ser um bom filho, filho que tem tentado fazer de tudo para alegrar o coração dos pais terrenos, e muitas vezes não conhece. Isso faz com que a pessoa tenha uma vida totalmente destrutiva. Mas quando nós olhamos para a perfeição de Deus, para a santidade de Deus, para a grandeza de Deus, a pergunta é: será que nós realmente vamos conseguir agradar o nosso Deus? E quando nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, o apóstolo Pedro, ele fala: tudo o que leva a uma vida que agrada a Deus foi milagrosamente dada a nós. Tudo o que leva a uma vida que agrada a Deus foi milagrosamente dada a nós. Então essa pergunta: é possível viver uma vida que agrada a Deus? A resposta é sim. É possível nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Existe uma tradução desse texto, na versão do inglês contemporâneo, que diz assim: nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Tudo isso foi dado a nós pelo próprio poder, diga poder, poder de Deus. Que poder é esse? Quando Pedro está falando que para agradar a Deus, Deus pelo seu poder, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que o agrada, e esta vida foi dada pelo seu poder. Esse poder nada mais é do que a graça de Deus. Diga, a graça de Deus. Então a Bíblia diz aqui, Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo que a graça, ela foi dada a nós para vivermos uma vida que agrada a Deus. Amém? Nós conhecemos, quando perguntam o que é a graça, nós sabemos que a graça é o fundamento da nossa salvação. Quando se fala de salvação, queridos, nós entendemos que somos salvos pela graça. Mas a graça, além de ser algo liberado por Deus para a nossa salvação, a graça também foi dada a nós para vivermos a vida em Cristo. E hoje eu quero que você entenda muito isso, porque quando se fala sobre salvação, em relação à salvação, todos nós entendemos. Todos nós entendemos que a graça é um dom de Deus. Diga, dom de Deus. Diga mais forte, um dom de Deus. A graça, ela é imerecida. Eu e você não fizemos nada para receber a graça de Deus. Isso é algo, queridos, que tem que ficar muito claro na nossa mente.
A graça é um dom, é algo que vem de Deus. A graça é um favor imerecido. A graça, ela não pode ser conquistada. Eu vou conquistar a graça, não. A partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor, eu sou salvo pela bondade, pelo favor de Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bom. Ninguém pode comprar a salvação. Ninguém pode chegar e falar, não, eu quero comprar. Não, ninguém pode comprar a salvação, porque a salvação é um dom de Deus. Diga, dom de Deus. Olha Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Nós vamos ler na versão ampliada. Sempre é importante, você que está anotando, anote as versões bíblicas que eu estou usando, tá bom? Como eu uso várias versões, até para que você confira depois. Olha só, o que diz Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça gratuita, pelo favor imerecido de Deus, libertos do julgamento e feitos participantes da salvação de Cristo, através da sua fé. E esta salvação não é de vocês, mas ela é um dom de Deus, não por causa de obras, não por cumprir as demandas da lei, para que nenhum homem se gabe. Não é resultado do que qualquer pessoa possa fazer, para que ninguém possa se orgulhar ou tomar a glória para si mesma. Então, quando falamos da graça, queridos, nós estamos falando de algo que Deus libera sobre nós. É algo que Deus nos dá. É algo que Deus nos entregou. Então a salvação, ela não é feita porque eu sou bom. A graça não é dada pela minha bondade. A graça é dada pela bondade de Deus. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, e por acaso se Deus perguntar, por que eu devo aceitá-lo no meu reino? Você não vai poder dizer, não, Senhor, porque eu dei aula lá na escola bíblica. Senhor, o Senhor tem que me aceitar porque eu fui pastor. O Senhor tem que me aceitar porque eu cuidei dos jovens e adolescentes. O Senhor não sabe o trabalho que dá fazer um acampamento com jovens e adolescentes. O Senhor tem que me aceitar porque eu participei do GND. Queridos, entenda, não é por isso que o Senhor nos recebe no seu reino. A resposta é porque através do sangue de Jesus, o sangue de Jesus me salvou, me limpou e me transformou. Não é por algo que eu fiz, mas é por algo que Ele fez. Amém? Apóstolo, eu posso fazer alguma coisa? Não, você não pode fazer nada, meu irmão. Para poder ser salvo, a única coisa é receber o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós falamos sobre a graça para a salvação, isso é muito claro. Todos nós, qualquer pessoa que participou da escola bíblica dominical, ou que participa dos cultos, sabe sobre isso. Mas hoje eu quero ampliar um pouco mais essa palavra, sobre essa palavra graça. A graça é o poder de Deus para nos salvar, mas a graça também é o favor de Deus, é o poder de Deus para vivermos a nova vida em Cristo. Amém? É o poder de Deus para vivermos aqui na terra a nova vida em Cristo. Então, queridos, nós não podemos esquecer sobre esta ação da graça, que a graça é um favor de Deus, a graça não pode ser conquistada. Existem muitas pessoas que recebem Jesus como Senhor, mas são pessoas que lutam contra o pecado. Pessoas que muitas vezes a mente está tomada pelo pecado. Pessoas que muitas vezes confessaram Jesus lá quando o recebeu, mas ainda têm enfrentado lutas. E muitas dessas pessoas falam, não, olha, não tem jeito. Eu luto contra uma mentalidade de pornografia, a pornografia está na minha mente. Eu luto contra tal área, mas essa área, ela está na minha mente todos os dias. E são pessoas que muitas vezes falam, olha, não adianta. Eu não consigo viver a vida cristã.
Eu não consigo viver aquilo que Deus fez na minha vida lá na cruz. Então são pessoas, queridos, que muitas vezes eles estão numa batalha, numa luta, porque eles estão olhando para a salvação pela lente do Antigo Testamento. É como se eu tivesse que fazer alguma coisa, ou se eu não for uma pessoa boa, ou se eu não fizer tal coisa, eu não sou salvo. Então são pessoas, queridos, que acham que a salvação é por méritos, e não pela bondade de Deus, não pela graça de Deus, não pelo favor de Deus. Então são pessoas que acham que precisa fazer alguma coisa para conquistar a salvação. Porque a grande verdade, queridos, que nós recebemos o favor das bênçãos de Deus através deste dom de Deus, através da bondade de Deus, não é pelos meus esforços. Então quando eu leio aqui Gálatas capítulo 3, verso 3, diz assim: vocês perderam o sentido, depois de começar as suas vidas cristãs no Espírito, porque agora estão tentando se tornar perfeitos pelos seus próprios esforços humanos. Então são pessoas que vivem no tempo da graça, como se estivesse ainda no tempo da lei. Eu preciso praticar algumas coisas para que Deus me abençoe, para que Deus me receba, para que Deus me salve. Queridos, isso era no Antigo Testamento. Isso não é a obra de Cristo. Ele veio para transformar essa visão, e a graça dele, mesmo nós não merecendo, mas aceitando, nós o recebemos e somos transformados. Então, queridos, entenda algo. A graça de Deus nos salva. A graça de Deus, além de nos salvar, a graça de Deus também nos capacita a viver uma vida cristã. A graça de Deus nos capacita a viver a vida conforme Cristo deseja, conforme a palavra de Deus. Gálatas 5:4 diz: pois se vocês estão tentando se tornar justos com Deus, guardando a lei, vocês foram cortados de Cristo e decaíram da graça de Deus. Então, se nós tentarmos ser justos por nós mesmos, através das minhas ações, através das minhas obras, eu estou simplesmente neutralizando, anulando o sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz que essas pessoas foram cortadas de Cristo. Então nós precisamos compreender essa verdade. A graça de Deus, ela foi dada a nós para sermos salvos e para vivermos aqui na terra como Cristo. Ela não é ação de obras nossas, para que ninguém bata no peito e diga: eu sou bom, e porque eu sou bom, eu fui salvo. É uma ação totalmente de Deus. Porém, queridos, nós precisamos entender que é pela graça que nós continuamos a receber os benefícios da salvação. Diga: benefícios da salvação. Diga mais forte: benefícios da salvação. O apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ele sempre começava as suas cartas falando: a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Se você pegar todas as cartas dele, ele está escrevendo isso. E para quem que ele está falando? Para cristãos. Quando você olha para Tiago 4:6, olha o que Tiago fala: que Deus nos dê mais e mais graça. Diga: mais e mais graça. Diga forte: mais e mais graça. Então, queridos, olha só. Algumas pessoas acham: olha, toda a graça que eu precisava, eu recebi quando eu aceitei Jesus como Senhor. Isso é verdade ou é mentira? Toda a graça eu recebi quando recebi Jesus como Senhor. Isso é verdade ou mentira? Isso é mentira. Existe muito mais graça que Deus quer liberar para a sua igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo e dizendo: olha, graça e paz, que a graça esteja. Por isso que Tiago está dizendo que você receba mais e mais graça. A grande verdade, queridos, existe
mais e mais graça de Deus para nós, para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos começar a abrir a visão e entendermos o que é a graça de Deus. 2 Pedro, aqui o apóstolo Pedro está dizendo: graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Diga multiplicada, diga multiplicada a vocês. Sabe que Pedro está dizendo aqui? Que a graça de Deus não seja apenas aumentada mais e mais, mas que a graça de Deus seja multiplicada na sua vida. A graça de Deus não seja apenas aumentada mais e mais, mas que a graça seja multiplicada na sua vida. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos aqui os apóstolos desejando ardentemente que nós possamos receber mais graça. E que nós devemos olhar para esta graça como algo crucial para nós vivermos uma vida aqui na terra. Para vivermos a vida de Cristo aqui na terra. Então hoje eu quero que você abra a sua visão, queridos. Que a graça de Deus não é apenas para a salvação, mas a graça de Deus é para que possamos permanecer, diga permanecer, diga mais forte, permanecer, salvos. Então a graça não é só para a salvação, mas é para que você permaneça salvo. Por isso que eu falo de pessoas que estão lutando contra pecado, a mente cheia de pecados. Eu quero dizer, meu irmão, que existe graça de Deus na tua vida para você vencer qualquer tipo de pecado. E conforme nós recebemos mais graça de Deus, mais fortalecido eu estarei para vencer todos os níveis de pecado. Agora, eu preciso entender que quando eu estou lutando contra esse pecado, e quando eu estou praticando o pecado, recebi Jesus como Senhor, mas ainda eu estou lutando contra o pecado. Você precisa entender. Olha o que 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos limpar de algumas injustiças. Amém? Não? Nossa, vocês estão espertos, hein? O que a Bíblia está dizendo? Limpar de todos os pecados, de toda injustiça. Sabe aquela batalha que você está enfrentando na sua mente e que você fala, ó, não consigo? A Bíblia diz: se eu confessar esses pecados, Deus é fiel. Deus é fiel e Deus é justo. O que é fiel? Fiel, queridos, quer dizer que Ele perdoa todas as vezes que eu me aproximar dEle, porque Ele é fiel. E quando a Bíblia fala que Ele é justo, o que é justo? Justo quer dizer que ele é imparcial. Ele não vai chegar e falar assim, não, eu vou perdoar o Claudinei, mas eu não vou perdoar o Vladimir. Mas o Claudinei eu vou perdoar. Não. A justiça de Deus nos coloca todos no mesmo nível. E todos nós precisamos entender a justiça de Deus. Se eu vou diante de Deus com o coração aberto, com o coração arrependido, quebrantado, Ele vai perdoar de toda injustiça, de todo pecado. Olha o que o salmista diz aqui no Salmo 136, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele, diga é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Tem misericórdia de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala, tem misericórdia de Deus para a sua vida. A misericórdia de Deus dura para sempre. Após, mas você não sabe o que eu já fiz. A misericórdia de Deus dura para sempre. É porque o senhor não sabe o que eu já pratiquei. A misericórdia de Deus dura para sempre. Nós precisamos entender isso. Existe bondade de Deus, existe misericórdia de Deus. Pedro sempre foi ousado. E Pedro, a gente tem que entender que Pedro, ele estava um pouquinho à frente dos demais discípulos. Porque Pedro foi aquele que, quando viu Jesus andando pelas águas, o único discípulo que desceu do barco
e foi andar sobre as águas foi Pedro. Quando Jesus pergunta, quem eu sou? O único que bateu no peito e falou, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, é Pedro. É como se estivesse ali tentando ver quem seria a pessoa mais próxima de Jesus. E um dia Pedro, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes por dia? E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Quanto que dá? Faz uma continha aí, 490. Então Jesus fala para Pedro, Pedro, não é só 7 vezes não. É 70 vezes 7. É como se agora você parasse e falasse assim, então eu tenho que perdoar 70... Gente, aumenta um pouquinho os climatizadores, que eu estou percebendo todo mundo banana aí. Vocês estão com calor, gente? Jesus amado. Pode aumentar, pode fazer barulho. Melhor barulho do que calor, né? Então, Jesus fala para Pedro, 490 vezes. Se você colocar 7 vezes por dia, durante 8 anos, isso quer dizer que você deveria perdoar o teu irmão pelo menos mais de 200.000 vezes. Mas a verdade não é essa. A verdade é que quando você vai para Lucas 17:4, olha o que a palavra de Deus diz. Preste atenção, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes em um dia, e ele vem até você e se arrepende, você deve perdoá-lo quantas vezes? Quantas vezes? Todas as vezes. Então quer dizer, queridos, que o perdão, ele precisa ser inesgotável. Se você está anotando lá e falando assim, apóstolo, fulano já pecou contra mim, já me ofendeu mais de 490 vezes no dia só. Esse é campeão, né? Então, peraí, agora deu. Não, ele pode pecar mais contra você. E se ele vai até você e se arrepende, a Bíblia diz que o perdão é inesgotável. Não é 490 vezes, porque tem gente que conta, sabia? Tem gente que fala assim, ó, já completou 301 vezes. Tem casamento de 20, 30, 40 anos que a pessoa está lá anotando. Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes você já pisou na bola? Vamos ver se já deu 200.000 vezes. Não, a Bíblia fala que o perdão, ele precisa ser inesgotável, porque este é o modelo, esse é o exemplo que Jesus deu para mim e para você. Não há limite. Então olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, não há limite para te perdoar, meu irmão. Fala para ele, não há limite para te perdoar. Nós precisamos entender esta verdade, nós precisamos praticar esta verdade. Quantos aqui querem viver uma vida extraordinária? Quantos querem viver uma vida extraordinária? Então tem que praticar a verdade. Tem que praticar aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas eu quero, meu irmão, também, nós entendemos que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é inesgotável. Deus nos perdoa todas as vezes que nós formos até Ele com o coração arrependido. Mas por outro lado, nós precisamos também observar o pecado presunçoso. Diga, pecado presunçoso. Diga mais forte, pecado presunçoso. Assim como nós entendemos, queridos, do amor incondicional de Deus, da graça que nos alcança, não por aquilo que nós fizemos, mas eu preciso também entender que muitas vezes o pecado, ele se torna presunçoso. Pecado presunçoso, queridos, é quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou coberto pela graça de Deus, sou salvo, vou para o céu, mas eu estou a fim de pecar e eu vou pecar, porque eu tenho a graça de Deus. E nesse caso, a grande verdade é que nós precisamos reavaliar a salvação dessa pessoa. Porque a grande verdade, queridos, nós precisamos entender que quando nós somos salvos, nós não queremos pecar. Você consegue entender isso? Nós não queremos pessoas que abusam da graça, querendo dizer que agora, através da graça, você está salvo e acabou. E essas pessoas continuam praticando o pecado deliberadamente. Essas pessoas, conscientemente, essas pessoas,
elas estão num terreno muito perigoso. E ela precisa avaliar a sua salvação. Ela precisa se perguntar: será que realmente eu fui salvo? Olha o que diz Romanos 6, 1 e 2. Então devemos continuar no pecado para que Deus nos mostre mais bondade e perdão? Absolutamente não. Diga não. Devemos continuar pecando? Não. Então aqui, queridos, nós vemos que uma pessoa, quando ela é salva, a graça, dom de Deus vem, perdoa os nossos pecados, nos salva. A graça de Deus me capacita a viver a nova vida em Cristo. Mas quando eu tenho prazer no pecado e continuo pecando, eu estou simplesmente abusando da graça. E eu preciso reavaliar se eu fui salvo ou não. Quando você olha Paulo falando aqui em Gálatas capítulo 5, versos 19 e 20. Paulo aqui ele começa a descrever um pouquinho sobre as pessoas que estão vivendo de uma forma desregrada, pecando deliberadamente, presunçosamente. Essas pessoas praticam as obras da carne. Então quando Paulo aqui no capítulo 5 de Gálatas começa a falar sobre as obras da carne, ele está falando de pessoas que não têm autocontrole, pessoas que justificam a sua vida em cima da graça. E quando você vai para o verso 21, ele termina aqui a lista. Depois é bom você ler aquela lista e vai buscando o significado de cada um, tá? Mas ali ele termina dizendo: esta não é a primeira vez que eu venho advertir vocês, os que praticam tais coisas. Essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Apóstolo, mas onde está a graça? A graça de Deus continua no mesmo lugar. A graça de Deus continua nos salvando, nos limpando e nos levando a viver uma vida de vitória na terra. Mas se eu faço conscientemente, deliberadamente, peco porque eu quero, a Bíblia mostra claro que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Nós recebemos a liberdade de Deus, em Deus. Mas essa liberdade, queridos, não é para você usar para pecar deliberadamente. Não é para você pecar presunçosamente, não. Mas quando eu peco, eu tenho um advogado. Quando eu peco, eu me arrependo, vou à cruz e Ele me perdoa. Então é diferente. É diferente daquela pessoa que fala assim: Senhor, eu pequei, me perdoa. Existe graça de Deus, existe perdão de Deus. Mas a pessoa que escolhe, decide pecar, essa pessoa então, ela simplesmente precisa reavaliar a salvação. Mas hoje, queridos, eu quero focar muito sobre a graça para vivermos a vida de Deus na terra. Nós entendemos, todo mundo sabe aqui sobre a graça para a salvação, mas hoje eu quero focar nisso. Eu quero que você abra a sua visão para entender que a graça não é apenas para perdão. A graça não é apenas para a nossa entrada no céu, mas a graça é a capacitação de Deus. É o Deus nos capacitando para vivermos como Jesus. Fala, vivermos como Jesus. Diga mais forte, vivermos como Jesus. Olha só, veja a declaração do apóstolo João, em 1 João 2, 6. Todo aquele que diz que vive nele, deve fazer o quê? Eu não entendi. Todo aquele que diz que vive nele, deve fazer o quê? Deve andar como Jesus andou. Você percebe aqui, queridos, que o apóstolo João não está dizendo deveria, mas ele está falando deve andar como Jesus andou. Apóstolo, qual deve ser o nosso modelo de vida na terra? Jesus. É possível andarmos como Jesus andou? É.
Porque se ele está dizendo que todo aquele que está nele deve andar como ele andou, ele não está blefando nem brincando aqui. É um comando, é uma ordem. Todos nós precisamos andar como Jesus andou. Mas algo que eu preciso entender é que quando Deus dá um comando no Novo Testamento, no Velho Testamento não, mas no Novo Testamento, quando Ele dá um comando, Ele também Ele me capacita para aquilo. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, Ele não manda você fazer algo impossível. Ele manda fazer algo porque Ele te capacita para que você faça isso. Então isso quer dizer que nós precisamos andar como Jesus nessa terra. Nós precisamos andar como Jesus andou, e é por isso que o apóstolo está dizendo que nós precisamos andar como Jesus andou, e Ele nos deu o poder para realizar tudo isso. Olha o que ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Sabeis como exortamos, consolamos, admoestamos cada um de vocês para viverdes por modo digno de... Como que a gente deve viver? Como nós devemos viver? Queridos, isso aqui é uma vida extraordinária. Você quer viver uma vida extraordinária? Então nós precisamos ter um modelo de vida. Nós precisamos andar como Jesus andou. O nosso modo de vida aqui na terra, queridos, precisa ser um modo digno de Deus. O nosso modelo de andar, isso aqui é um comando, uma ordem. João está dizendo que nós devemos andar como Jesus andou. Paulo aqui está dizendo que nós devemos andar de modo digno de Deus. É o estilo. Se você quer viver a vida extraordinária, queridos, esse é o padrão. Eu preciso andar como Jesus andou. Eu preciso andar de uma forma digna de Deus. Eu não tenho que andar, queridos, quando fala aqui digno, não é, eu preciso tomar cuidado porque eu agora sou filho da casa e agora eu preciso ser o estilo da Igreja Batista Nova Dimensão. Ou eu preciso ter o estilo de vida legal. Não, existe um padrão, existe um modelo. Qual que é o modelo? Jesus. É andar como Jesus andou, é andar de modo digno de Deus, queridos. Quando você está lá na faculdade, você representa Jesus lá. Quando você abre a sua boca para falar com alguém, você representa Jesus. Quando você está na internet, quando ninguém está te olhando, a sua vida é a forma digna de Deus. Quando você relaciona com seu irmão, você se relaciona do modo digno de Deus. A forma de você lidar com a sua esposa é a forma digna de Deus. Jesus faria isso. As mensagens que você manda às escondidas é a forma digna de Deus. É como Jesus. Porque se eu quero viver a vida extraordinária, eu preciso andar de um modo digno de Deus. Eu tenho que andar como Jesus andou. Este é o padrão. Então, queridos, como nós podemos viver assim? Apóstolo, como que eu posso andar como Jesus andou? Apóstolo, como que eu posso viver de modo digno de Deus? Como que eu posso perdoar pessoas? Como que eu posso lidar melhor no meu casamento? Como que eu posso ser um bom testemunho por onde eu passar? Como que eu posso fazer isso? E a resposta, queridos, é muito clara. Pelo poder da graça. Diga, pela graça. Diga mais forte, pela graça. Porque a graça, queridos, é a capacidade para vivermos como Jesus. A graça é a capacidade para vivermos como Jesus andou. Isso aqui é a graça de Deus. Nós conhecemos às vezes, queridos, alguns aspectos da graça. Nós conhecemos um lado da graça, mas nós esquecemos que a graça não é somente para a salvação, mas a graça é para vivermos aqui na terra. E quantas vezes, queridos, isso não é pregado nos púlpitos? O diabo não quer que você conheça esta verdade. Graça no original significa caris. Diga caris. Escreve
com C, mas se pronuncia caris. Se você olhar o Antigo Testamento, esta palavra caris, ela aparece mais de 150 vezes. Agora, o que significa essa palavra caris? Primeiro, favor feito sem expectativa de retorno. É a expressão absoluta, livre da bondade amorosa de Deus para conosco, encontrado no seu único motivo, na generosidade e benevolência do doador. É um favor completamente não merecido e não conquistado. Qual é o entendimento que a igreja tem sobre a graça? É um dom gratuito, é o perdão pelos meus pecados, é a garantia da minha entrada no céu. Queridos, tudo isso é o motivo da graça, não é o resultado final da graça. O resultado final da graça, do dom, é que você viva a natureza da graça. A natureza da graça é para que você seja salvo e para que você permaneça salvo em Deus. Então, queridos, às vezes nós entendemos uma graça que é um presente dado por Deus só para o futuro, mas eu não conheço o poder da graça para esta vida. Eu vou criar uma parábola aqui, eu quero que você entenda, preste muita atenção nessa parábola que eu quero contar. Vamos voltar no ano 1717, onde ainda não existia arma de fogo. Nesse tempo, um homem, ele simplesmente estava viajando num navio, o navio afundou, naufragou, e ele foi parar numa ilha deserta, uma ilha onde não era rota de navios. E esse homem então, ele chega nessa ilha, e ele começa agora a procurar pessoas na ilha, não encontra. Esse homem agora começa a passar fome, e ele percebe que na ilha tem alguns cervos, alguns bois selvagens, porcos e ursos. E esse homem agora, ele começa a fazer lanças, ele começa a fazer flechas, ele faz um estilingue e fala: eu vou matar esses animais para sobreviver. Mas esse homem não tem sucesso, ele não consegue matar nenhum cervo. E esse homem então, ele percebe que ele está sendo observado pelos ursos, e ele pode a qualquer momento ser devorado pelos ursos. E esse homem então, ele olha para uma pedra muito grande, tamanho de uma casa, e ele então faz uma escada, sobe nessa pedra, e ele recolhe a escada, e ali ele estaria seguro. Porém ali ele continuava passando fome. A noite era muito gelado. Quando chovia, a chuva é como se penetrasse na carne desse homem. E esse homem então estava totalmente apavorado, desesperado, totalmente perdido. Esse homem estava totalmente sem esperança, porque ele sabia que ele não conseguiria sair daquele local. Interessante que essa ilha também, ela tinha uma densa nuvem, uma neblina muito forte, que impedia ele ter visão para o mar. Este homem então, na sua necessidade, passando fome, com medo do urso, com medo, não conseguindo caçar nenhum animal, no momento de desespero, vem do século, vamos chamar esse homem como o homem da ilha, ok? Esse é o homem da ilha. Mas vem do século 21 agora, um viajante. Esse viajante vem do túnel do tempo. Vamos lá, é uma parábola. Vem do túnel do tempo, não. Apóstolo, onde está isso aí na Bíblia? Calma, é uma parábola minha, tá bom? Esse homem vem do século 21, ele volta agora, e ele chega para esse homem, é um viajante, e ele chega para esse homem e fala: olha, eu estava olhando na minha máquina do tempo e eu percebi que você está em apuros, você está passando muitas dificuldades. E eu vim aqui para poder te ajudar. E eu trouxe uma maleta, nessa maleta tem algo que vai salvar a sua vida. E ele dá uma esperança para esse homem. Ele fala assim: olha, a primeira coisa que eu quero que você saiba,
daqui 61 dias, vai passar por aqui um navio, e que para você entrar nesse navio, você precisa de algo que está na minha maleta. E quando ele abre a maleta, tem um rifle, 7mm. E aí ele pega uma munição, a famosa bala, mais popular, bala, põe a munição naquele rifle, dá um tiro e o homem assusta, porque não existia arma. Aquele homem nunca tinha visto uma arma. E aí, aquele viajante do tempo fala o seguinte: olha, daqui 61 dias, quando passar por aqui o navio, ele não vai avistar e nem você vai avistar, mas você vai ouvir o barulho. Você vai começar a dar tiros para cima, e o capitão do navio vai perceber que tem alguém nessa ilha, e ele vai se aventurar nessa neblina, e ele vai chegar até você. Combinados? Combinados, muito bom. Mas esse homem chega e fala assim para ele: mas eu quero te dar mais uma boa notícia. Além de você sair daqui em 61 dias, usando esta arma, você vai pegar essa arma, e você pode matar alguns servos, e se alimentar dos servos. Você pode pegar essa arma, matar os ursos. Você pode mudar a sua qualidade de vida. Porque essa arma tem um projétil muito forte, duro, que quando você atira, você mata qualquer animal. Você não precisa mais passar fome. E o homem então, ele fica todo empolgado. E ele fala: tem mais. E ele leva esse homem até a costa leste da ilha, e ele mostra uma cabana, com uma terra linda. E aquele homem da ilha conhecia aquela cabana, mas ele nunca ficou naquela cabana com medo dos ursos. Preferiu então ficar na pedra. Mas aquele homem disse: olha, agora você matou os cervos, você come a carne, pega a pele do cervo, tem 2 palmeiras, coloca, amarra nessas palmeiras, que nem um urso vai chegar até você. Imagina, o homem que estava perdido, agora já tem esperança de sair dali em 61 dias, e ele tem a solução como sairia. O homem que estava passando fome, agora tem uma arma que ele poderia matar os cervos e se alimentar. O homem que estava morando em cima de uma pedra, agora ele tinha uma casa para ele habitar. E esse viajante do tempo falou: olha, sabe, se eu fosse você, eu aproveitaria essa arma, mataria alguns ursos, e aproveitaria para poder fazer um colchão, para que você não durma mais no chão. Pega essa arma também, matando esse urso, faz um cobertor para que você fique quentinho. E aí, de repente, o viajante do tempo vai embora. Primeiro, antes dele ir embora, o homem pergunta assim para ele: como que eu posso te agradecer? Como que eu posso te pagar por tudo isso? O homem diz: você não pode me pagar. O meu empregador é um homem muito rico, muito generoso. E ele, quando viu o teu desespero, ele me mandou aqui para te trazer essa novidade. E simplesmente desaparece. Deu para entender? Quando nós olhamos para a ilha, é o homem na terra. Quando nós olhamos para o homem da ilha, somos nós, éramos nós. Quando nós olhamos para o viajante, é o pregador que foi até você para anunciar as boas novas. Quando nós olhamos para a arma, é o poder da graça. É o poder da graça. Quando nós olhamos para os 61 dias, é o nosso tempo na terra, porque nós estamos aqui aguardando morar na eternidade com o nosso Pai. Agora, queridos, eu quero que você reflita em algo. O patrão, o empregador, é Deus que enviou aquele vendedor, que na verdade é o pregador. Deus representa o patrão.
Agora imagine, vamos rebobinar um pouco aqui. Imagine se esse homem, esse viajante do tempo, tivesse ido até a ilha e tivesse falado assim para ele: ó, você vai sair daqui 61 dias, essa arma te ajuda a encontrar o navio e só, tchau, estou indo embora. A pergunta é, como que esse homem iria sobreviver os 61 dias? Como que esse homem poderia esperar os 61 dias faminto do jeito que ele estava? A grande verdade, queridos, é que a graça de Deus, ela é ensinada na igreja muitas vezes desta forma: a graça te leva para o céu e só. Não, a graça te leva para o céu, mas a graça, mais e mais, a graça multiplicada, faz com que você viva uma vida extraordinária na terra. A graça é a arma que faz com que você se alimente. A graça é a arma que te protege dos ursos. A graça é a ferramenta que faz com que você tenha uma casa. A graça é a ferramenta que faz com que você mate o urso, faça uma cama, com que você tenha um cobertor. A graça de Deus é muito mais do que apenas te levar para o céu. Você consegue entender esta verdade, queridos? Você consegue entender esta verdade? A grande verdade, queridos, que esta é a graça de Deus. Diga: maravilhosa graça. Diga mais forte: maravilhosa graça de Deus sobre a minha vida. Meu irmão, nós precisamos sair daqui hoje com essa mentalidade. A graça de Deus não veio apenas me salvar. A graça de Deus veio me capacitar a viver uma vida de vitória nessa terra. A graça de Deus veio fazer com que eu viva o extraordinário de Deus. A graça de Deus veio me capacitar a viver nessa terra até a volta do Senhor. Então você não precisa passar fome. Você não precisa ficar simplesmente desesperado. O favor imerecido de Deus se estende para a sua vida aqui na terra. E daqui a pouco o Senhor volta e nós iremos voltar com Ele. Mas nós precisamos entender, queridos, sobre o benefício da graça. Deixa eu trazer mais algumas definições sobre graça. Para Strong, graça significa a influência divina sobre o coração com o seu reflexo na vida. Olha só, a influência divina sobre o coração com o seu reflexo na vida. O que é reflexo na vida? Queridos, isso quer dizer que a graça de Deus é algo tão poderosa que ela é refletida na vida do cristão. Olha aqui para mim. A graça de Deus é algo tão poderosa que ela é refletida na nossa vida. Aqueles que têm Jesus têm a graça, e quem não tem, não tem graça. Então entenda, tem pessoas que têm a graça e tem pessoas que não têm a graça. Mas a graça de Deus é refletida. As pessoas olham assim e falam assim: esse aqui tem cara de crente, hein? Não é cara, é a graça. Quando a graça de Deus, eu tenho a graça de Deus, as pessoas olham para mim e as pessoas veem Deus na minha vida. Porque a graça, ela é refletida. Ela é refletida em nossas vidas. Olha aqui, Atos capítulo 11, verso 22 e 23. A notícia a respeito dele chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, se alegrou. Queridos, Deus estava se movendo na igreja de uma forma tão poderosa, que eles pegam Barnabé e falam assim: Barnabé, vai lá em Antioquia, porque está tendo uns negócios diferentes lá. E quando ele chega, vê um povo se convertendo. E Barnabé, a Bíblia fala assim: Barnabé vê a graça de Deus na vida daqueles crentes. Sabe por que nós precisamos andar como ele andou? Sabe por que nós precisamos andar de uma forma, de um modo digno de Deus? Porque a graça de Deus é refletida. As pessoas têm que ver a graça de Deus na minha maneira de viver, na minha maneira de falar, na minha maneira de se expressar. As pessoas têm que ver Deus em mim. Eles têm que ver a graça de Deus na minha vida. E se a graça de Deus não é vista em mim, queridos, alguma coisa está errada.
Em outra tradução diz, quando ele chegou, ele viu a prova da graça de Deus. Barnabé, quando chega diante do povo de Deus que estava se convertendo, ele viu a prova, diga prova, diga mais forte, prova da graça de Deus, porque a graça de Deus é refletida de uma forma externa. As pessoas olham para mim, elas têm que ver Deus na minha vida, elas têm que ver que existe uma graça diferente, porque nós não somos como todo mundo é. Nós temos que parar com essa visão, apóstolo, mas o povo lá fora não tem nada a ver com você, meu irmão. O povo lá fora não tem a graça de Deus, você tem a graça de Deus. O povo lá fora não anda como Jesus andou, mas você anda como Jesus andou. O povo lá fora não anda de um modo digno de Deus, mas nós andamos do modo digno de Deus. Nós falamos de modo digno de Deus, nós conversamos de modo digno de Deus. Nós somos diferentes do povo lá fora. Olha a definição de Zondervan. Olha o que ele diz. Esta graça é uma forma dinâmica, uma força dinâmica que faz mais do que afastar a nossa posição. Afetar, gente, eu estou sem óculos mesmo. Espera aí. Faz muito mais do que afetar a nossa posição com Deus, nos conferindo justiça. Olha só, essa graça é uma força dinâmica que faz mais do que afetar a nossa posição em Deus, conferindo justiça. Sabe o que ele está dizendo? Que a graça de Deus afeta a minha experiência. A graça de Deus afeta a minha vida, afeta a minha experiência com Deus. A graça de Deus, ela é marcada na minha vida pela obra capacitadora. Ela me dá capacidade para vencer as nossas impotências. Ei, olha aqui para mim. Apóstolo, eu sou impotente em tal área. A graça de Deus, ela te capacita na área que você é impotente, na área que você não tem jeito, que você acha que não consegue. A graça de Deus faz isso. Na verdade, queridos, se eu for traduzir isso aqui em outras palavras, a graça, ela nos dá a habilidade de irmos além da nossa habilidade. Ela nos dá a habilidade de vivermos como Jesus. Hebreus 12, 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, tenhamos graça, e assim adoremos a Deus de modo o quê? O que a Bíblia diz? De modo, põe o versículo de Hebreus, de modo aceitável, diga aceitável. Vou ler novamente, tem mais, põe mais um que tem aí. Portanto, se já estamos recebendo um reino inabalável, tenhamos graça e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Então, queridos, nós precisamos entender que a graça nos capacita a servirmos a Deus de modo que Ele aceita. Você consegue entender isso? A graça me capacita a adorar a Deus de forma que Ele aceita. Você acha que nós podemos adorar a Deus de qualquer jeito? Não. Existe a forma aceitável. Um dia, Caim e Abel foram adorar a Deus. Caim, no seu jeito. Abel, do jeito aceitável. E quando Abel, ele entrega uma adoração aceitável, o Senhor recebe a oferta e o Senhor recebe a pessoa. Mas quando Caim resolve adorar a Deus do seu jeito, Deus não recebe adoração e Deus não recebe a pessoa. Diga, de modo aceitável. Diga mais forte, de modo aceitável. Nós precisamos adorar a Deus de modo aceitável. Quando nós olhamos aqui para Efésios, essa palavra caris, para graça, é a mesma palavra usada em Hebreus, quando ele fala sobre o poder da graça, que nós podemos adorar a Deus de modo aceitável. E qual é o modo aceitável? Quando nós vivemos uma vida extraordinária. Eu quero que o Ministério de Louvor venha à frente. Qual é o modo aceitável? Olha aqui para mim, queridos. Qual é o modo aceitável? Quando nós vivemos uma vida extraordinária. Quando nós vivemos
de modo que agrada a Deus, de modo aceitável. Então, queridos, a graça não apenas é um favor imerecido de Deus, mas também é a presença de Deus que nos dá poder, que confere a capacidade de fazermos aquilo que agrada a Ele. Consegue entender isso? De uma forma, de um modo que agrada a Ele. Então, queridos, Deus nos dá esta capacidade. Apóstolo, eu quero viver uma vida extraordinária. Meu irmão, Deus já te deu capacidade para viver a vida extraordinária. Vou falar de novo. Deus já te deu capacidade de viver a vida extraordinária. Irmãos, isso tem que entrar no nosso espírito. Nós precisamos entender, queridos, que Deus tem muito mais para nós. Deus apenas não nos resgatou, mas Ele também nos deu poder. Poder sabe para quê? Para sermos bem-sucedidos neste mundo, nessa terra. Ele nos deu poder para que nós, como filhos, não tenhamos apenas a justiça de Deus, mas possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. É a capacidade de vencer pecados e fraquezas. Após tem áreas da minha vida que eu não estou conseguindo, meu irmão, você tem capacidade de Deus, poder de Deus para vencer isso. Para de ser essa pessoa que confessa fracasso. Comece a confessar o que a palavra de Deus diz. Eu quero encerrar com uma frase. Ele projetou a salvação para ser completa. Ele projetou a salvação para ser completa. Completa. Para que você tenha uma vida triunfante neste mundo. Para que você viva tudo que Ele tem para você aqui. E que você possa viver a eternidade com Ele. Aquele que está nele deve andar como Ele andou. Diga: eu vou andar como Ele andou. Eu vou adorá-lo de modo aceitável. Eu vou viver uma vida extraordinária. Eu vou viver de modo digno de Deus. Fica de pé. Próxima semana a apóstola continua, mas eu quero que você hoje saia daqui entendendo essa verdade. Põe a mão no seu coração e comece a orar. Comece a falar com Deus. Deus, hoje eu entendi que tudo o que eu preciso, o Senhor já liberou sobre a minha vida. A graça do Senhor está sobre a minha vida. Eu tenho essa capacidade, Senhor, porque o Senhor na cruz liberou na minha vida. Porque o Senhor fez, porque o Senhor me deu, porque o Senhor me capacitou. Meu irmão, eu não sei qual é o seu nível de luta, mas eu quero que você comece a orar agora. Vai, erga a tua voz, comece a orar. Se você precisa fazer conserto com Deus em algumas áreas, faça. Você não precisa viver a vida de pecado. Você não precisa ser escravo do pecado. Você não precisa continuar vivendo essa vida de trauma, essa vida de medo. Você não precisa, meu irmão. Há poder de Deus sobre a tua vida, a graça de Deus sobre a tua vida. Há poder suficiente para te levar para o céu. Muito mais do que isso, para curar você de toda a enfermidade, para te libertar de toda a escravidão,